Bom dia, galerinha! Quinta-feira chegando, final de semana se aproximando e a gente tá aqui, né? Firmes e fortes. A gente vai dar continuidade à aulinha de ciências, certo? E eu vou deixar para vocês uma atividade avaliativa, vocês vão fazer, né, no final de semana, junto com os pais de vocês. E aí a gente fecha esse ciclo, né, de grupos de animais. A gente vai ver logo de início, né, os vermes, tanto que a gente vê falar nos vermes, né, aquela história de tira muito doce, causa o quê? Causa vermes, né, que causa dor na barriga, que causa diarreia. Então a gente vai ver, né, agora o grupo dos vermes, né? Que são bichinhos que vivem em ambientes aquáticos ou em ambientes terrestres úmidos, certo? E a maioria são parasitas. Tia, eu não entendi essa palavra, parasita. Vejam, eles dependem, né, de outro corpo, de outro ser vivo, né, para sugar os nutrientes e poder causar uma doença. É o caso das vermes que a gente tem no nosso corpo. Elas precisam estar no nosso corpo, né, para poder sugar os nutrientes e aí causar doenças como diarreia, dor na barriga, né? Muitas vezes as crianças elas reclamam, né, de muita dor na barriga e muitas vezes quando fazem o exame, né, detectam que são vermes, né? Tudo isso está sendo causado por verme, né? E a gente tem aí 2 vermes no nosso livro na página 14, né, que é o grupo dos vermes. 2 exemplos de vermes, né, que tem diferenças no corpo, né, tem um corpinho diferente. A planária, ela tem um corpinho achatado, certo? Ela não é uma parasita e não causa doença, certo? Já a lombriga, né, ela tem um corpo cilíndrico, né, e vive em outros seres vivos. Então, ela suga os nutrientes, ela suga aquilo que o corpo tem de bom, né, e aí causa doenças, né. Ela depende de outro ser, né, vivo para poder existir, para poder sobreviver, né. Então é isso, o grupo dos vermes tranquilos, né? A gente sabe que tem vermes aquáticos e terrestres, tem aqueles vermes que são parasitas, que dependem, né, de um outro ser vivo para poder existir, né, para poder sobreviver, porque dele ele retira o nutriente que ele vai usar para se nutrir e poder sobreviver e causar doença, né? E a gente viu que os vermes, eles possuem tamanhos e formatos diferentes, tanto que a gente vê aí, né, exemplos de vermes totalmente diferentes, né, um que é parasita e outro que não é. Então, tranquilo o grupinho dos vermes, né? Vamos ter cuidado, né? Não vamos andar descalço, não vamos consumir muito doce, né? Porque estraga os dentinhos e também causam verme, certo? Aí a gente vai para o grupo dos anelídeos. Eita, nome difícil, né, tia? Pois é, os anelídeos, né? A gente tem como exemplo as minhocas. Todo mundo aqui já viu, acho, uma minhoca, né? Ela vive na terra, né? A gente tem também como exemplo sanguessugas, né? Mas assim, é mais comum que a gente veja as minhocas, né? Que vocês conheçam, minhocas. E o corpinho deles é alongado e dividido em anéis. Parecem anéisinhos, tá vendo aí na foto? Parecem anéisinhos. O corpinho é comprido, né? Parece uma cobrinha, né? E
eles podem viver em ambientes aquáticos ou na terra, né? As minhocas, elas vivem na terra, né? Principalmente na terra úmida, não é isso? Olha aí, as minhocas, elas vivem no solo e ao se deslocarem formam túneis, que ajudam a melhorar as condições para o crescimento das plantas. Então, a minhoca, ela tem, né, algo positivo, né? Elas ajudam, né? Elas vivem na terra, né? E elas ajudam no desenvolvimento das plantas. Então, minhoca não é algo ruim para o ambiente, né? Ok, gente? Tá tranquilo? Né? Esses grupos são grupos assim menores, com menos características, né? Então, assim, a aula ela vai fluindo mais rápido, certo? Mas não deixem de ler também o livro, o conteúdo. Aí vem os moluscos, né? Os moluscos, eles têm um corpinho mole, né? Que podem habitar ambientes também terrestres ou aquáticos, né? De água doce ou água salgada, tá? E a gente tem aí o polvo, né? Que é um molusco aquático. E a gente tem o caramujo, que um animalzinho que tem o seu corpinho protegido, né? Olhem aí na imagem, tem uma conchinha que protege o seu corpinho. Então, a gente tem um exemplo de animal aquático e de um animal terrestre que tem o seu corpinho protegido, né? Então, a gente tem como exemplo a lula, os caramujos, as lesmas, né? Que a gente vê no período de inverno, né? Que elas gostam de lugares úmidos, as ostras e os mexilhões, tá? Então, essa conchinha aí serve de proteção. Então, esses são os moluscos. Eles têm o corpinho mole, né? Eles podem viver tanto na terra quanto na água, né? E alguns eles possuem essa conchinha que protege, né? O seu corpinho, porque como eles têm o corpinho mole, né? São mais sensíveis, então alguns deles possuem essa conchinha de proteção, tá? Aí a gente parte para os artrópodes. Os artrópodes, como o próprio nome já está dizendo, são animais que têm as pernas articuladas, né? Ou seja, que têm algumas divisões que possibilitam, né, os movimentos, né? E outra característica dos artrópodes é eles terem uma estrutura externa rígida, seria isso, um corpinho mais duro, tá? Então, eles fazem parte desse grupo. Tia, quais são os animaizinhos que fazem parte desse grupo? Como é que eu posso entender, né? A gente tem os insetos, como abelhas, as formigas, os mosquitos, as borboletas e os besouros, certo? Tem também os crustáceos, como os caranguejos, né, que todo mundo adora, os siris, as lagostas, as aranhas, ufa, morro de medo de aranha, gente. Os escorpiões e as centopeias. Então, esse é um grupo um pouco maior, certo? Os artrópodes, aí a gente tem, ó, o louva-a-Deus, que é um artrópode que está dentro do grupo de insetos, né? Os insetos, eles voam, né? A gente tem a borboleta, a gente tem a mosca, né? São animaizinhos que voam, né? E a gente tem aí um outro artrópode, né? Que está dentro do grupinho dos crustáceos, que é o siri, né? Tem gente que adora comer siri, né? Ele tem um corpinho articulado, tá vendo? Para movimento, né? E para poder, esse corpinho articulado ajuda eles a se movimentarem, né? São as perninhas articuladas.
Espero que vocês tenham entendido. Esse grupo dos artrópodes, ele reuniu um grupo, vários grupos, na verdade, né? Porque a gente viu que os insetos estão dentro desse grupo, a gente viu que os crustáceos estão dentro desse grupo, a gente viu também os mosquitos, as formigas, né? Os besouros. Então, assim, é um grupo diversificado, né? Ou seja, reúnem vários outros grupos, né? De animais, tá? Então, a gente vai ficar mais atento aí a esse grupo. Vamos dar mais uma leiturinha, uma lidinha nesse grupo, porque ele tem muitos outros grupos dentro dele, certo? Ficou curioso? Que tal aprender um pouco mais sobre os insetos assistindo a um filme animado? O filme Vida de Inseto conta a história de uma formiga que precisa buscar a ajuda de outros insetos para defender sua turma de um faminto grupo de gafanhotos. Gente, eu vou deixar isso como sugestão, tá? Vida de Insetos é um filme. Eu vou deixar para que vocês possam assistir esse filme, né? Que já é indicado mesmo para vocês. Então, quem puder assistir, quem tiver como assistir, assista, tá? Vai ajudar vocês. Vocês vão se divertir assistindo, né? Agora nessa quarentena vão ocupar um pouquinho a mente, né? Já vão assistir. Então, quem puder assistir, assista. Já vou deixar como sugestão, tá? E aí a gente vai para o último grupo, o grupo dos equinodermos. Tia, que nome difícil, hein? Os equinodermos são animais que vivem em ambientes aquáticos de água salgada. Então aí a gente já tem uma característica especificamente, exclusivamente, são animais que vivem em água salgada, tá? Vamos lá, eles têm o corpo revestido por espinhos. Vamos ver aí a estrela do mar, né? A gente já vê o exemplo e já vai vendo as características. Então, eles têm o corpinho revestido por espinhos, né? Que podem ser pequenos ou longos, né? Vai depender do animal, né? Aí a gente tem como exemplo, né? São animais, na verdade, invertebrados. Tia, o que são animais invertebrados? São animais que não possuem coluna vertebral. Essa coluna que a gente tem, né, que serve para sustentar o nosso corpinho, né? Os animais invertebrados, eles não têm, tá? Então, esse grupo de animais está aqui nos equinodermos. Então, a gente pode citar como exemplo as estrelas do mar, que tem aí, né? A gente pode citar como exemplo as bolachas da praia e os ouriços do mar, certo? São exemplos de animais que vivem em água salgada, né? E que não possuem uma estrutura óssea, né? Não tem ossos, porque animal vertebrado é aquele que possui ossos, né? Possuem uma coluna vertebral, como a gente possui uma coluna, né, que nos sustenta, que nos permite movimentos, né, e esses animaizinhos eles não têm. Então, vou deixar para vocês como sugestão o filme, né, não é avaliativo, mas a gente tem uma atividade bem legal, certo? Na página 16, e vocês vão fazer, tá? Como atividade avaliativa. Eu vou deixar para vocês agora para o final de semana, né? Que é quando os pais têm mais tempo. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão para um lugar, pode ser um jardim, uma pracinha, certo? Vocês vão, aqui no livro está sugerindo o pátio da escola. Mas como a gente não está em aula, vocês podem procurar uma pracinha, um jardim, certo? Vocês vão observar animais que existem nesse ambiente e vão anotar
nessa tabelinha aí, no próprio livro, tá? Escreve o nome, atividade avaliativa. E vão anotar as informações que estão sendo pedidas. Quais são? Qual é o nome do animal, né? Qual é o animal que está sendo observado, certo? Características dos animais. Tipo, como locomoção e a estrutura do corpo. Como é que esses animais se deslocam, se locomovem, né? Eles andam, né? Como é que eles voam? Qual é o tipo de locomoção? E a estrutura do corpo deles? É uma estrutura mole, né? Eles têm uma conchinha que protege. Vocês vão anotar no próprio livro. E onde ele foi encontrado, né? Ele foi encontrado na terra, ou então ele foi encontrado numa árvore, no ar, né? Porque se for um animal que voe, né? De repente a gente pode encontrar ele no ar, certo? Não precisam ser muitos animais. Eu quero somente 5 animais que vocês vão procurar, né? Numa pracinha, num ambiente onde vocês possam encontrar esses animais. Fiquem à vontade, tá? Para poder fazer essas anotações. Vai ser avaliativa e também, além desse, eu vou deixar uma outra atividade já avaliativa de ciências para a gente fechar as avaliativas de ciências, certo? Eu só quero que vocês anotem aqui. Aqui tem dizendo para vocês fazerem desenhos, esse tipo de coisa. Não. Eu só quero que vocês anotem qual é o animal, essas características quanto à locomoção e o tipo de corpo, né, que esse animal tem e onde ele foi encontrado. Só isso, tá? Essas coisas aqui de baixo não precisa fazer. Quer desenhar, fazer outras anotações, não é necessário. E eu deixei de propósito, né? Eu preferi fazer, eu preferi seguir no conteúdo e deixar as atividades avaliativas por último. Na página 12 tem um desafio, né? Que eu não pedi para que fosse feito, porque ele também vai ser avaliativo, certo? Anotem aí no quadrinho onde tem o nome desafio, como atividade avaliativa da segunda unidade, certo? Que nem todas as aves voam, você já sabe, né? A gente já estudou o grupo das aves e a gente sabe que tem aves que não voam. Agora, você conhece outros animais que não são aves, mas têm asas e capacidade de voar? Eu vou pedir, certo? Que vocês anotem 5 animais, né? Que voam, mas que não são aves, que possuem as asinhas, que voam, né? Mas não são aves, certo? Então, eu vou pedir 5 animais. Esse é avaliativo também, certo? Vocês podem fazer no caderno, ou anotar aí no livro, né? Só quero o nome dos 5 animais que voam, que possuem asas e que não são aves, certo? Então, vamos lá. Como atividade avaliativa, o desafio da página 12 e página 16, o quadro, a tabelinha que tem aí, certo? Combinados? Ok, então a gente fecha aqui o ciclo, né, de animais, tá? Sobre os grupos de animais. A gente tem mais uma tarefa, mas eu não vou deixar agora. Eu quero que vocês adiantem as avaliativas. Na próxima semana, quando a gente tiver uma outra aulinha de ciências, a gente conclui as atividades, tá certo? Então, por hoje, a nossa aulinha está encerrada. E beijão e até a nossa próxima aula.